E aí, pessoal, vamos dar continuidade aqui ao curso de Banco de Dados Relacional. Entramos hoje na nossa aula 02. Na aula 1, fazendo só um reviewzinho, a gente viu os conceitos gerais de banco de dados. O que é um banco de dados, o que é um SGBD, a diferença de dados e informação. E aqui agora vamos um pouco mais aprofundar o nosso conhecimento, falando sobre esquema. O que seria esquema? Esquema é um termo utilizado na área de banco de dados com a mesma conotação de modelo, como produto final da atividade de modelagem. O esquema de um banco de dados é a especificação da estrutura do banco de dados. De modo geral, se utiliza o termo esquema apenas para os modelos referentes ao aspecto estrutural do mundo real. Por exemplo, aqui no exemplo eu tenho uma pessoa que vai ter CPF, nome e o código do departamento onde essa pessoa trabalha. Então, essa estrutura, CPF, nome e código de departamento, seria o esquema, né? Seria a estrutura onde os dados seriam armazenados. E o que esse esquema nos diz? Nos diz que no campo CPF, tem que botar o CPF, no campo nome, provavelmente será o nome completo da pessoa, e no código de departamento é o código aonde essa pessoa trabalha, o código daquele departamento. Na tabela do lado, no esquema ao lado, a gente tem Depart, a abreviação de departamento, onde temos o código do departamento, o nome e o local. Por exemplo, o código 001, o nome é Recursos Humanos, o local Matriz, por exemplo, o SED 1, SED 2. Aí vai depender muito do seu escopo de negócio. Mas no entendimento macro, esquema é a estrutura do seu banco de dados, né? Seria o esqueleto do banco de dados. Você vai dizer qual dado você pretende guardar naquele determinado campo. Por exemplo, pessoa, no caso, seria o nome de uma tabela, CPF seria um atributo. Então, o esquema vai lhe informar nomes da tabela e atributos. E o que seria uma instância? É um conjunto de ocorrências dos objetos de um dado esquema em um dado momento do tempo. Por exemplo, eu tenho aqui a pessoa e eu tenho aqui esse CPF 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 3 CPF das pessoas A, B e C. Então, esse recorte que a gente está vendo aqui na tela é a instância daquele momento. Pode ser que daqui a alguns segundos eu tenha aí uma pessoa D. Então, naquele momento que eu tiver A, B, C e D, o D estará contemplado na nossa instância. Na minha forma de departamento, aí que eu tenho um departamento 10, 20, 30, é a instância é a posição do momento que eu estou fazendo esse recorte. Se tiver um departamento 40, então a instância vai contemplar aquele 40. Então, a instância nada mais é do que a observação que você está vendo naquele momento. E agora que entendemos o que é um esquema, que é uma estrutura onde os dados serão armazenados, a representação da estrutura onde os dados serão armazenados, instância, uma visualização momentânea daqueles dados. Entramos agora aqui na definição de projeto de banco de dados. Projeto de banco de dados é o processo de determinar a organização de um banco de dados, incluindo sua estrutura, conteúdo e aplicações. Desenvolver a estrutura de um banco de dados, projetar a estrutura lógica e física de um ou mais bancos de dados com a finalidade de acomodar as informações necessárias aos usuários de uma organização para um definido conjunto de aplicações. Ou seja, neste momento, nós vamos projetar o esquema, que é a estrutura do nosso banco de dados. No exemplo anterior, no nosso projeto de lá, a gente tinha pessoa e departamento. Então, a gente estava começando a fazer nosso projeto de banco de dados, que é a criação desse esquema, dessas estruturas. E os projetos são divididos em 3 fases. A primeira é o projeto conceitual. E o que seria esse projeto conceitual? É a elaboração de um modelo abstrato do mini-mundo, totalmente independente de qualquer tecnologia da informação. Neste momento, na historinha aí, você não está amarrado a nenhuma tecnologia. Nesse momento você está livre, leve e solto para voar.
Você vai pegar, igual a figurinha, você vai conversar lá com o seu cliente, com o seu stakeholder, quem vai dizer o que o cara quer, ou você, ou o analista de requisito, dependendo do tamanho da sua empresa. Alguém vai captar esses requisitos. Se for analista de requisito, esse analista de requisitos vai passar para você, como analista de banco de dados. Ele vai captar os requisitos e a partir desses requisitos vai criar um mini-mundo, que é o projeto conceitual apenas. Então, tanto faz aí se vai ser Postgres, vai ser Oracle, que é SQL, nesse momento não importa. O que importa é você conseguir extrair este mini-mundo. É importantíssimo nesse primeiro momento. Na fase 2, na fase 2, temos o projeto lógico de banco de dados. Elaboração de um modelo implementável durante o qual endereçamos uma classe de tecnologia da informação. Por exemplo, banco de dados relacional. Neste momento, está parado aqui, você já é para estar na sua mente, ou algum rabisco por aí, ou alguma documentação, o seu mini-mundo. E aí você vai definir qual banco eu vou usar. Aí, neste momento, você vai se amarrar a um banco de dados. Porque, embora todos sigam assim, um padrão muito semelhante, cada um tem suas nuances. Postgres trabalha de uma forma, o SQL de outra, o Oracle de outra, o MySQL de outra. Então, você agora, nesse momento, você vai definir qual tecnologia você usa. Define a tecnologia, então vai ser a elaboração de um modelo implementável. A partir daquele primeiro modelo do mini-mundo, aquele modelo abstrato. E na última fase, a gente tem o projeto físico do banco de dados. Olha como as coisas se encaixam. Realmente é um quebra-cabeça. Na primeira pecinha eu tinha o meu mini-mundo, meu mundo abstrato. Estava lá no Fantástico Mundo de Bob ainda. Fui lá e montei o meu mini-mundo. Eu, como analista de dados, montei lá e fiz a modelagem. Show, top. Escolhi qual era a tecnologia. Você vai definir sozinho uma tecnologia, não sei, dependendo da empresa que você está, do seu meio. Normalmente no local onde eu trabalho, vai depender muito da equipe que eu estou servindo, no caso. Mas na maioria dos casos, lá a gente trabalha com o banco PostgreSQL, mas tem um outro sistema que é Oracle. Então vai depender não só, nesse momento de escolha do banco, não depende só da vontade do querer na lista de dados. Tem toda a arquitetura da empresa, do seu estado, do cliente. Então aí a definição de qual banco vai ser é uma coisa mais complexa. Mas você definiu qual é o banco, esse vai fazer a fase 2, que é o projeto lá, esse projetinho aqui, o projeto lógico. Conceitual, do mínimo, projeto lógico. Prontozinho, modelado. E o físico vai ser o cara criado em si, né? Elaboração de modelo processável durante o qual endereçamos a tecnologia. Né? Nesse momento você escolheu, então você já vai ter seu scriptzinho para você dar só um F5, se o banco acertar F5, e aí você vai criar seu modelo físico. Ferramentas, né, de projeto. De baixo para cima. Projeto físico, linguagem SQL, como eu falei, é o scriptzinho lá, create table, que nas próximas aulas a gente vai ver como é que faz aqui, create table, a gente vai criar o nosso projeto físico. Um pouquinho acima, projeto lógico. Você vai ter o modelo de dados relacional, certo? Que é diferente do modelo de entidade de relacionamento. Vamos aprender a criar cada um desses carinha aí. Mas o modelo de entidade de relacionamento é uma coisa, o modelo de dados relacional é outra, e a linguagem SQL é outra. São 3 coisas diferentes, mas que se encaixam. Beleza? Então, pessoal, isso aí foi a nossa segunda aula. Então, até a próxima. Se inscrevam. Importantíssima a inscrição. Ajuda muito. Curtir é uma maravilha. E se ativar a notificação aí, ganha um joinha dobrado. Certo? Se comentar aí, vamos pra galera. Ok? Então, até a aula 3. Valeu, pessoal.